Bom dia, a paz do Senhor. Quero desejar para você uma semana maravilhosa, uma semana repleta das bênçãos do Senhor Jesus. A minha oração nesta manhã é que o Espírito Santo de Deus permaneça na tua vida, na tua família, e que o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós nesse dia. Nós estamos nesse devocional abençoado por Deus, no livro de Atos, no capítulo de número 19. Vamos ler no dia de hoje. Para você que está passando por aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Ivailza Marques, também conhecida como Tia Iva, porque eu trabalho com crianças e aqui no canal tem alguns vídeos ensinando lições infantis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, é muito bom. Compartilhe, comente. Deus continue abençoando a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O título dele fala A Terceira Viagem Missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Vamos ler então? Vamos lá, Atos 19. Se você tem sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia, utilizar a leitura usando ela. Se não tem condição de ler a palavra de Deus agora acompanhando pela Bíblia, só pode escutar, deixa que eu leio para você, tá bom? E se você quiser fazer alguma anotação, mandar alguma pergunta, você pode fazer, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo. Aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que nossa profissão, olha só, caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E, tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Essa foi a leitura do capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária, aonde ele fica um tempo ali na cidade de Éfeso. Paulo passa 2 ou 3 anos em Éfeso. Nós encontramos isso no início da leitura desse capítulo, do versículo 1 ao versículo 21. Apesar de haver sido anteriormente proibido pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia, nós vamos encontrar isso no capítulo 16,
está agora o apóstolo com residência estabelecida na capital dessa província e a sua pregação é abençoada. De tal maneira essa pregação que Paulo fazia era abençoada que todos os habitantes que estavam na Ásia ouviram a palavra de Deus. E olhe que interessante que primeiro nós notamos o caso dos 12 discípulos de João. Por que cerca de 12 homens? Algum leitor quer entender que um ou dois eram moços e por isso o escritor não os quis contar como homens. Olha só, mas aqui fala desses discípulos. E uma coisa que chama a atenção nesse capítulo 19 é a preocupação de Paulo desses apóstolos, desses discípulos aí, desses 12 discípulos. E a pergunta dele, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles dizem, a gente não sabe o que é, mas vocês foram batizados como? Ah, nós somos batizados no batismo de João. Ah, pois é. E Paulo, olha a sabedoria desse homem. Ele se preocupa em passar conhecimento. Ele diz, olha, vocês foram batizados no batismo do arrependimento, dado por João, aquele que pregou a vinda do Messias, não é? Olha só, mas agora, e uma coisa interessante, olha o que Paulo faz, olha que homem cheio do Espírito Santo, olha que lição nós aprendemos aqui, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele fala o quê? Ele diz, vocês precisam receber esse batismo também. Era um dom maravilhoso, era um presente maravilhoso. Aconteceu lá no início do livro de Atos, no dia de Pentecostes, e aí, o que é que Paulo faz? Ele não deixa aquilo lá, olha, vocês precisam e vocês se virem, não. Olha o cuidado desse apóstolo. A Bíblia diz que ele impõe as suas mãos e eles começam a falar em línguas estranhas, eles são batizados com o Espírito Santo e eles começam a profetizar. Olha que coisa maravilhosa. E nós sabemos que a partir de quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos também ousadia para propagar ainda mais a palavra de Deus. E isso a gente vai vendo nesse capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Olha só, quando Paulo lhes impôs as mãos, no versículo 6 está falando sobre isso, eu já falei aqui, veio sobre eles o Espírito Santo, e então manifestaram-se nele dois dos dons. Olha só, o dom de línguas e o de profecia. Olha que coisa maravilhosa. E é um estudo interessante a gente considerar quem fala no versículo 5, se é Paulo ou Lucas, o escritor. Vamos ver o que diz o versículo 5? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha só. O Dr. Bullinger entende que é Paulo que quis explicar aos 12 discípulos o pleno alcance do batismo de João, que importava ser batizado no nome do Senhor Jesus, que não se limitava meramente ao arrependimento. Mas o versículo 4, olha o versículo 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Aí o versículo 5 diz, e os que ouviram. Aí a pergunta, aquele comentarista, veja bem, se devemos ver aqui um rebatismo, que seria o único rebatismo em toda a Bíblia. Não, eles não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eles tinham sido batizados nas águas. Não precisava batizar de novo. Para quê? Eles já tinham recebido o batismo do arrependimento. Agora eles estavam recebendo o batismo com a manifestação do Espírito Santo de Deus, recebendo ali já dois dons, o de línguas e o de profecia. E é muito interessante isso, a gente observar esse livro que é escrito pelo Dr. Lucas, que era amigo de Paulo, e a gente encontra que coisas maravilhosas. E uma coisa chama a atenção também nesse capítulo 19, que eu quero compartilhar com você. Olha o que diz o versículo 12 desse capítulo 19. De sorte que até os lenços, o 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem fazia maravilhas? Deus. Através de quem? De Paulo. É o mesmo Deus que pode usar a mim e a você para também fazer a vontade do Senhor. E aí diz o versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam.
Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho ouvido as pessoas às vezes dizer assim: ah, mas não pode, é idolatria, pegar um lenço, fazer não sei o quê. Gente, aqui a palavra de Deus está dizendo: os lenços e os aventais de Paulo eram levados para os enfermos e eles eram curados. Quem curava não era Paulo, não era o lenço, não era nada, mas era a unção que estava na vida daquele homem e quem fazia o milagre era Deus. Então você que é usado por Deus, não importa o que Deus quer fazer através de você, o importante é você estar disposto a obedecer à voz de Deus. Deus continue te abençoando, medite nesse capítulo 19, nesse dia, e que a bênção do Senhor continue na tua vida. Beijo no seu coração, não esquece de deixar um like para que esse vídeo seja direcionado pelo YouTube para outras pessoas também, recomendadas pelo YouTube, tá bom? Conto com você, Deus continue te abençoando e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com a leitura do capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe você.